Olá, bem-vindos ao meu canal. Você está no Direto do Meu Divã e hoje nós vamos falar sobre fome emocional, comportamentos alimentares. E com vocês, estou aqui com uma grande pessoa, uma grande amiga que estudou comigo, a Max. E ela vai se apresentar para vocês. Por favor, bem-vinda, Max. Obrigada, Rê, obrigada, gente. É muito bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse assunto que eu gosto tanto, né? Que eu escolhi fazer uma pós-graduação, uma especialização na área. Eu me chamo Maxuele, gente, eu tenho 29 anos, sou psicóloga e tenho formação em comportamento alimentar e tô aqui para falar um pouco sobre isso com vocês, fazer essa troca bem bacana para vocês entenderem um pouco mais sobre o assunto. Max, o que é o comportamento alimentar e quais são os aspectos que podem abranger de forma geral para a gente poder compreender? Então, o comportamento alimentar é o ato da gente tentar entender como, por quê, onde e quando comemos. Porque a alimentação, ela não é simplesmente, eu vou ali comer, pronto, acabou. Não, ela envolve toda uma questão biopsicossocial, né? Uma questão muito cultural também. Então, muitas vezes, o fato da gente se alimentar é ultrapassado por emoções, né, por contextos, enfim, por exemplo, é muito comum na nossa cultura a gente comer quando a gente tá feliz, né? Vamos fazer uma comemoração. Agora, Aí já Jogo do marca Brasil. Jogo do Brasil, aí já marca todo mundo, vai lá, combina, não sei o quê. Vamos no barzinho, não sei o quê, entendeu? Pra comemorar. Então, isso é muito comum. E também é muito comum a gente ver as pessoas comendo por emoções negativas, né? Tô triste, tô triste, vou comer. vou comer. Que nem a gente vê muito. Terminei com o meu namorado. Aí ela já vai. A protagonista geralmente já vai lá, senta no sofá, de frente pra televisão, com aquele pote de sorvete enorme, né? O brigadeiro, e começa a comer e chorar, né? Porque é isso, a gente tende a. O nosso organismo, né? Tende a querer compensar muitas vezes emoções negativas com a comida. E antes de tudo, a gente poderia entender o que é de fato a fome física e aquela que é uma fome emocional. Isso, a fome física ela é uma fome biológica, né, natural, que é do nosso corpo. Aquela sensação de estômago vazio, né, que aos pouquinhos a fome vai aumentando e vai vindo aquela sensação de fraqueza, muitas vezes gera uma dor de cabeça, e a gente entende que a gente precisa dar um combustível pro nosso corpo, porque senão vai dar ruim, né? E a fome emocional, não, ela tá muito ligada ao sentimento, a um gatilho. Então, por exemplo, tive um dia estressante no trabalho. A única coisa que eu quero fazer quando eu chegar em casa é abrir o pote de leite condensado e comer ele todinho com morango. E às vezes tem isso, né? Realmente da pessoa querer um escape. É uma satisfação, né? A comida, né? Uma satisfação, exatamente. Geralmente as pessoas optam mais por alimentos que são hipercalóricos, né? Com excesso de açúcar e gordura, porque são substâncias que elas acabam ativando o mecanismo de compensação do nosso cérebro. Então é muito difícil uma pessoa que tem fome emocional falar assim, não, vou chegar em casa, vou comer um baldão de salada, não. Não, ninguém, nunca passou, ninguém, né? Não, nunca. Ninguém, geralmente são alimentos hipercalóricos e hiperpalatáveis. Max, como que você percebe que as emoções influenciam no dia a dia de uma pessoa, né? A alimentação. Sim. Então, as emoções, ela contribuem muito, né? Como eu falei, é cultural nosso. Estamos felizes, vamos marcar alguma coisa, um rolê para comemorar. E ao mesmo tempo, tô triste. Muitas vezes, muitas pessoas sentem a necessidade de, não, tenho que comer alguma coisa aqui agora, senão vou ter um treco, né? Então, acabam buscando um refúgio na alimentação, né? Quando é o caso da fome emocional. Por quê? Porque o corpo ali tá num nível de estresse muito alto, né? Enfim, ansiedade muitas vezes. E aí, pra pessoa sentir que vai dar uma aliviada, ela recorre à comida, né? E aí, como eu falei antes, acaba ativando esse mecanismo do cérebro, né, de compensação. Dopamina, né, serotonina, esses hormônios aí neurotransmissores que dão essa sensação de bem-estar. Só que o complicado é que a pessoa, ela come, muitas vezes acontece de comer exageradamente e depois que termina de comer vem a sensação de culpa, né? E é muito disso que a gente trata no comportamento alimentar no viés da psicologia, né? É tentar fazer as pazes com a comida para que tenha uma relação saudável e uma boa qualidade de vida. Tá, e dá pra resolver o problema da pessoa
comendo emocionalmente, né? Ela usa a comida pra entender as emoções dela ou não entender as emoções? Sim, na verdade é um alívio momentâneo, Uhum. né? Geralmente, as pessoas que me procuram em atendimento, elas falam o quê? Ah, eu fui e comi uma barra de chocolate inteiro, às vezes até 3 barras, enfim, N coisas, né, que dá pra se comer nessas situações. E depois que eu terminei de comer, veio aquela sensação de culpa. Ou seja, durante o momento ali que você tá mastigando, né, que você tá deglutindo e tudo mais, todas aquelas sensações, né, o paladar, enfim, tudo aquilo que o teu paladar tá te proporcionando, acaba gerando uma sensação de prazer. Só que o problema é o depois. Então acaba não resolvendo mesmo. Não resolve as questões emocionais. Por isso que é importante tentar procurar ajuda profissional para lidar com isso. Como que esses pacientes chegam pra você? Geralmente elas chegam exatamente com essa demanda, ou você vai descobrir ao longo do tempo que ela tem exatamente talvez um problema inicial, a raiz do problema seria essa. Alguns chegam com essa demanda, mas é muito comum, né? É mais frequente a gente descobrir isso ao longo dos atendimentos. É que a pessoa vai falando, eu ando muito ansiosa, tô comendo mais doces do que eu costumava comer. A gente vai entender o contexto, né? O que tá acontecendo, o que tá contribuindo para essa ansiedade, né? Para tentar lidar e melhorar aí essa questão do comportamento alimentar. Como que eu, como paciente, posso identificar que eu estou usando a comida como válvula de escape? Olha, algumas vezes, algumas pessoas não têm essa percepção, né? E aí a gente, olhando de fora, a gente faz esse questionamento. Mas acontece com frequência, né? De quando você tá triste e tal, né? Comer, buscar esse refúgio. E aí as pessoas percebem, mas geralmente as pessoas já têm essa consciência de, eu cheguei muito triste, né? Tava muito triste, me deu uma vontade de comer. A única coisa que eu queria fazer era comer. E aí vai e fala, né, o que ela procurou naquele momento. Max, como que as dietas restritivas, elas têm uma influência muito grande, né? Principalmente porque hoje a internet tá aí, tem muito conteúdo, tem muita gente postando muitas coisas e aí, às vezes eu tô aqui desse lado, acima do peso, ouço aquilo e começo a colocar na cabeça, né, que talvez aquilo vai funcionar pra mim. Como que você vê, de uma forma geral, como que lidar com as pessoas com essas dietas, às vezes, né, malucas que acabam acontecendo, porque elas acreditam que tem que passar horas, dias sem comer, ou comer determinado alimento para aquilo. Ou se privar totalmente de um tipo de alimento. Exatamente, não comam carboidrato de jeito nenhum, que é uma coisa que a gente precisa. Então, como que fazer com que a pessoa entenda que, de repente, a realidade daquela pessoa que tá dizendo sobre isso não é a verdade? É muito complicado, né? Porque às vezes, enfim, alguns influencers fazem de tudo para conseguir uma boa audiência e tocam muito em feridas de pessoas que estão abertas. Total, né? Autoestima, né? E tem pessoas que tá topando tudo para conseguir emagrecer, né? Tem pessoas que tentam de tudo, né? Inclusive canetas emagrecedoras, mas eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é muito importante, né? Quando eu falo para as pessoas, quando elas me procuram para atendimento, procurar também uma ajuda de um profissional nutricionista. Por quê? Porque o blogueirinho, né, enfim, a pessoa que tá lá divulgando essas dietas milagrosas, a pessoa não estudou a bioquímica do teu corpo. Exatamente, e cada um tem uma, né? Exatamente. Saber quais são os macronutrientes que o teu corpo precisa, os micronutrientes, porque tem muitas pessoas que fazem dietas altamente restritivas, que acabam caindo em desnutrição, né? Acham que, não, eu vou cortar tal macronutriente da minha vida, que geralmente é o carboidrato, né? Então, acabam caindo em desnutrição porque cortam vários tipos de alimentos, né, que o corpo necessita. E é muito complicado, muitas vezes, conversar com essas pessoas para elas entenderem que a dieta restritiva não funciona. Só, geralmente, quem já teve essa experiência, né, que acaba passando pelo efeito sanfona, que entende que, eu fiz dieta restritiva, mas aí quando eu parei, eu engordei o dobro.
E aí acaba causando essa sensação de fracasso, enfim, de culpa e de insatisfação. E aí você percebe quantas pessoas ficam, até para elas voltarem a acreditar numa outra tipo de, que existe atividade física, que existe forma de você se relacionar com a comida, comer de forma saudável, elas ficam desacreditadas, né? Eu percebo isso Exato. bastante na clínica. Exato, elas ficam desacreditadas, elas sempre acham que tem que ter algo milagroso. Né? Rápido, fácil. Algo rápido e fácil. E quando a gente fala que é um caminho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha, que não é da noite pro dia. Aí muitas acabam pensando no processo e ficando desmotivadas, né? Mas querendo ou não, é o que fica melhor para ser sustentado ao longo prazo, né? Porque é isso, você muda a tua relação com a comida e é algo que você vai levar para a vida inteira, né? Não é uma dieta que você vai fazer, emagreça 15 quilos em 20 dias, né? Fazendo dieta X. Tá, mas e aí depois dos 15 dias você vai fazer o quê? Você vai voltar. Você tá sozinho. Exato. Né? Você tá sozinho. Exato. Vai voltar a comer como antes, né? Até porque o nosso cérebro ele tem um sistema de alerta. Quando ele percebe que a gente tá emagrecendo muito, por isso que muita gente entra no efeito platô quando tá emagrecendo. Não, tô percebendo que eu tô perdendo combustível aqui. Porque a gordura pro cérebro é algo que causa segurança, né? Sim. Pro nosso corpo, pra gente, enfim, ter energia pra viver. E aí ele acaba diminuindo o metabolismo e caindo nesse efeito platô. Isso muitas vezes acabam causando até comportamentos compulsivos, né? Em relação à alimentação. Por quê? Ah, não, eu emagreci, mas não tô conseguindo emagrecer o tanto que eu quero. Aí vem aquela sensação de frustração. E acaba descontando na comida, que é aquele famoso chutando o pau da barraca. Né? O balde, né? Pega o balde, tira o balde. Exatamente. Enfia o pé na jaca e depois enfia e tira. E aí isso acaba gerando um comportamento de culpa, né? Um sentimento de culpa. E a compulsão, ela vem muitas vezes também desse excesso de restrição. O nosso cérebro, ele entende que, não, tem que arrumar um jeito de sobreviver, porque a energia tá caindo. Então ele vai e produz uma compulsão, uma impulsividade por comida. A pessoa passa a pensar só em comida 24 horas por dia, por quê? É uma forma do teu corpo tá dizendo, você tem que comer porque a coisa aqui tá feia, entendeu? E aí vai gerando isso. Só que a pessoa vai, come muito, né? Tô nessa dieta restritiva. Aí acontece do cérebro mandar essa mensagem, vai e come muito, mas aí sente culpa porque comeu muito. Só que na verdade é um mecanismo biológico de sobrevivência. E aí tá o perigo das dietas restritivas. Qual que é a diferença do exagero e para compulsão alimentar? Porque tem dia que às vezes eu posso, sei lá, tô feliz aqui, aí eu saio vou fazer um happy hour, aí de repente eu como pra caramba. Mas e quando é realmente compulsão? Tá, tem uma diferença mesmo entre exagero e compulsão. Tem muitas pessoas até que acontecem de exagerar e acham que tem compulsão, mas não é o caso, né? É muito diferente, porque o exagero, ele é geralmente mais consciente. Eu tô numa festa, tô no happy hour, tô num aniversário, né? Sei lá, tô num casamento, eu vou comer um pouco a mais do meu nível de saciedade, sabe? Quando você começa a sentir desconforto de tanto que comeu, você fala assim, comi muito, né? Tô estufada. E geralmente a compulsão não, a pessoa ela come grandes quantidades de alimento em pouco tempo, né? E muitas vezes chega a comer escondido, né? Porque tem vergonha, né? Quer se esconder dos amigos, da família, porque entende que aquele comportamento ali ela se vê de uma forma descontrolada. Então vai, come. E aí chega a passar mal, né? Tem pessoas que comem tanto na compulsão alimentar que chegam até a vomitar, né? Porque ultrapassa o limite mesmo do próprio corpo, né? Então o exagero geralmente é uma forma mais consciente. Hoje eu tô aqui, vou comer um pouco a mais, tô estufada, mas tô bem com isso. A compulsão não. Vem aquele impulso por comida, a pessoa come desesperadamente, de uma forma automática. E só percebe depois, quando tá passando mal, quando vê o tanto de coisas que comeu. Tem essa diferença aí. Com essas atitudes, ela pode desenvolver um transtorno, por exemplo? Ela pode desenvolver uma bulimia, uma anorexia?
Porque, Sim. de repente, ela come, e ela percebe que ela vomitou, e aí ela vê que é um caminho, Sim. e aí ela começa a, de repente, forçar um vômito, e você acha que pode transformar? Sim, pode sim. Principalmente se a pessoa tiver alguma questão com o próprio corpo, né? Uhum, Baixa autoestima, achar que tá acima do peso. uhum, Então, tenta usar esses métodos purgativos, que a gente chama, né? uhum. Que recorre a laxantes. Exato. Tem muita gente que toma laxante, assim, constantemente. Exato, laxantes, diuréticos. Uhum. Também o exercício físico, dependendo da forma como a pessoa pratica, ele é considerado um método purgativo também. Aquela coisa de, Vou eu fazer muito. comi tanto que eu tenho que compensar. Então vai lá e pratica atividade física exaustivamente, de uma forma para purgar, né? Para compensar o exagero. E a detalhe, ela compulsão. perde nutrientes, assim, né? Porque eu já tive casos de pessoas que compensou com o exercício físico e, de repente, perdeu diversos nutrientes e parou no hospital e teve que repor tudo, até voltar a fazer exercício de forma consciente. Exato, entendeu? Sim. Não, eu não vou comer. Geralmente a pessoa opta, enfim, pesquisa por alimentos hipocalóricos, Sim. né? E aí dá preferência para esses alimentos. E, enfim, né? Acaba se isolando também, né, da família, Sim, por não total. querer almoçar ali, tá junto, não participa de festas mais, né? Justamente para se privar. Não posso comer isso, senão eu vou engordar. Uhum. E aí acaba gerando essa anorexia mesmo, nervosa. É algo que tem cura? Ou a pessoa ela precisa administrar, ela precisa estar atenta o tempo inteiro? É importante ter um acompanhamento, né, nutricional, psicológico e muitas vezes psiquiátrico também. Porque se a pessoa ela desenvolve esse comportamento alimentar, né, no caso da anorexia nervosa, de se privar de comida, é um trabalho árduo para que a pessoa entenda que ela pode comer e isso não vai fazer engordar 20 quilos em uma refeição, né? Então, é algo muito de reflexão mesmo, né? A pessoa vai refletindo ali, conforme vai fazendo as sessões. Pode ser que acabe acontecendo muitas recaídas também, né? Que é muito natural. E é as muito recaídas. natural. Sim. Então, assim, tem tratamento, né? A gente entende que tem, mas é isso, é algo que a pessoa sempre tem que ficar em alerta, né? Porque pode ser que aconteça de ter uma reincidência, né? E aí, enfim, tratamento medicamentoso ajuda muito para esses casos, para ter esse controle, até que a pessoa esteja realmente apta e fale assim, olha, de vez em quando até vem esses pensamentos, mas eu não deixo eles me dominarem. Consigo ter uma alimentação saudável e uma boa relação com a comida. E tem muita gente que tem problema com essa questão de tomar remédio, né, pra compulsividade. Ela já fala, não, eu não preciso de tudo isso, acho que só tentando outros métodos, e às vezes é necessário, né? Às vezes é necessário. Às vezes é necessário, porque dependendo do sofrimento que a pessoa está e do tanto que está prejudicando ela não dá conta sozinha, sem a medicação. A medicação, então, acaba sendo um bom start para muitos casos, né? E, enfim, é necessário, por mais que algumas pessoas tenham muita resistência. Hoje, Max, as canetas emagrecedoras estão cada vez mais acessível, né? E muito mais na cabeça das pessoas. Então, elas acreditam que é resultado imediato e, por conta disso, elas vão acabar fazendo isso de forma até sem buscar um acompanhamento médico, né? Sem procurar ajuda de algumas formas. E como que você enxerga que isso pode atingir na população? As canetas emagrecedoras, eu entendo que tem o mesmo efeito que as dietas restritivas, né? As promessas de emagrecimento rápido, exatamente. E aí as pessoas acabam recorrendo às canetas, né? E geralmente eu vejo muitas pessoas que já recorreram a N dietas, né? E aí tiveram um efeito sanfona, às vezes ganharam o dobro, recorrerem às canetas. Mas é isso, a caneta ela inibe um pouco a fome, né? Dá aquela sensação de, comi um pouquinho, nossa, já tô estofada, parece que eu comi um pratão, né? Como os remédios, exatamente, um inibidor de apetite. Só que a gente entende que, enquanto a pessoa está sob efeito da caneta, beleza, tá inibindo o apetite. O problema é o depois.
a gente precisa pensar no pós. Uhum. Tá, você tá fazendo aí o tratamento, muitas vezes por conta, né? Porque isso é muito comum. Consegue emagrecer o tanto que você gostaria, né? Mas aí depois, quando tira, né? Tem a retirada do medicamento, aí vem aquele sistema de alerta do organismo, que fala, olha, você perdeu muito peso em pouquíssimo tempo. Então a gente tem que dar um jeito para recuperar. E aí o cérebro faz o quê? Aumenta o nível do hormônio da fome. Aí ele sai comendo igual uma caipora, a capivara raivosa, né? Igual uma capivara raivosa, exatamente. E é isso, a pessoa acaba perdendo esse controle, né? E muitas vezes ganhando mais peso do que tinha perdido. Por isso que é super importante, né, as pessoas também terem esse cuidado. Porque também a gente ouve muitos casos de pancreatite, Sim, né, tem que as outras pessoas coisas. têm, enfim, pode prejudicar a saúde. É isso, quando a gente fala sobre emagrecimento, né, muitas pessoas visam só a estética. Eu quero caber numa calça 36, 38. Mas não para pensar no prejuízo da saúde que pode ter ao longo desse tempo. Porque é isso, não, eu quero emagrecer a todo custo, mas aí entra em desnutrição, por exemplo. Pode ser que passe mal, precise, enfim, ficar internado, como muitas vezes acontece com algumas pessoas, né? Mas é isso, tem que tomar muito cuidado, né? Sempre com acompanhamento médico, é muito importante, com indicação médica. É, que não faça. Faça de forma que seja acompanhado, porque tem, alguns casos precisa, sim, entrar com inibidores e tudo mais, mas de forma que um profissional, profissionais, multidisciplinares pode te acompanhar, como o nutricionista, o psicólogo, né? Todo mundo precisa estar ali junto para acompanhar aquela pessoa. Qual que é o nosso papel como psicólogo, né? Na vida dessa pessoa que nos buscam para esse emagrecimento e às vezes de forma muito rápida. Então, o que a gente pode contribuir? Como que a gente pode trabalhar? Claro que é um cenário, cada pessoa é uma pessoa, mas de que forma a gente pode contribuir e ajudar essa pessoa a entender, ela ter uma relação melhor com o espelho, uma relação melhor com ela, né? E entender que talvez está indo por caminhos diversos. Entra muito na questão da autoestima, né? A pessoa achar que só tem valor se for magra. Né? E a gente sabe que não é assim, né? Mas existem casos também de dismorfia corporal, né? Que a pessoa, ela tem um certo corpo, só que ela se enxerga muito maior do que ela realmente é. Então, uma distorção, né? Uma distorção, exatamente, uma distorção. E aí a pessoa, ela acaba querendo emagrecer cada vez mais, sendo que outras pessoas já falam, não, mas você já emagreceu muito. Eu acho que, enfim, você pode parar por aí, né? Mas a pessoa, não, eu quero mais. Então é isso, é entender como é que tá a mente da pessoa, como é que ela se sente em relação ao corpo, né? A influência também social, cultural, né? Porque, principalmente nós mulheres, nós somos bombardeadas o tempo todo, né? Com o famoso corpo perfeito. Se você não tiver esse corpo perfeito, então, não vai dar. Você tá fora do padrão. Você tá fora do padrão, tem que entrar. Então, realmente racionalizar isso, né? Será que vale a pena mesmo? Existe o corpo perfeito? Começar por aí, né? Porque o padrão de beleza, ele muda ao longo dos anos. Sim. Né? Antigamente, por exemplo, o padrão de beleza era considerado aquelas mulheres extremamente magras. Né? Escápula à vista, isso, né? Enxergar. Tudo, os ossinhos. E hoje em dia o padrão de beleza a gente entende que mudou porque a galera quer buscar massa magra, né? Então quer ter aquela coxa definidona, bumbum na nuca, como todo mundo fala, né? Só que o nosso corpo, ele foi feito para armazenar gordura, né? Principalmente de nós mulheres, por uma questão, enfim, biológica, né? Mas o padrão de beleza, ele foge um pouco da natureza, né? E muitas vezes as pessoas vão lá, fazem diversos processos para tentar alcançar, só que se frustram porque o próprio corpo luta contra. Então, muitas pessoas acabam tendo como espelho pessoa A, B, C, e acredita que foi um processo natural para ela, mas muitas vezes teve intervenções cirúrgicas, né? Enfim, N coisas. E a pessoa se sente fracassada, só que na verdade ela tá trilhando um caminho totalmente oposto, diferente do que aquela pessoa trilhou. Tempos vão mudando a sociedade e tudo mais, mas você acha que hoje as pessoas buscam o quê?
o seu lugar na sociedade, ou elas realmente estão buscando estar dentro de um grupo para ser aceito por conta do, né, com a relação do emagrecimento. O que você acredita que acontece aí? O padrão ele muda ao longo dos anos, né? A gente não sabe qual vai ser o padrão do futuro, mas é isso. A busca por aceitação faz parte, né, da natureza humana, de querer fazer parte de um grupo, né? Nós somos seres sociais, só que a gente também precisa entender quais são os nossos limites, né? Qual é o meu biotipo corporal? Como que eu quero ficar? Será que realmente é possível para mim? Porque uma pessoa é diferente da outra, Sim, né? total. Tem medidas diferentes da outra. E entender quais são os riscos de fazer N intervenções, enfim, medicamentosas, cirúrgicas, para alcançar aquele corpo, né? Só que, na verdade, enfim, é muito melhor a gente tentar trabalhar a autoaceitação, né? De, olha, esse é o corpo que eu tenho, né? Eu posso procurar a melhor versão dele, mas não significa que a melhor versão vai ser igual a da blogueirinha, sei lá, Joana, entendeu? E é isso, a gente precisa se olhar e entender como seres singulares. Só tem eu de Maxwell, enfim, deu um jeito de ser com esse corpo, e aí tá, tô insatisfeita, o que eu quero mudar? Beleza, eu posso procurar mudar isso, procurando atendimento nutricional, procurando, né, fazer atividade física, mas eu também preciso entender que o meu corpo é o meu corpo. Meu corpo é diferente do corpo da Renata. Então, eu posso ter algumas melhorias e meu corpo não vai ficar do jeito que o corpo da Rei está. Mas aí eu entendo que é o meu corpo e que eu preciso cuidar dele do jeito que ele é. Eu preciso me aceitar, me amar, Exato. né? Às vezes as pessoas alcançam aquilo que elas almejam pra vida, né? Eu desejo ser aquela maromba lá. Né? Só que às vezes ela não encontrou a felicidade. E de que maneira que pode ser trabalhado tudo isso? Ou como que é enxergado tudo isso? Acredito que é muito importante a gente tentar olhar para o sentido dessa coisa, né? De vou ser muito feliz se eu fisiculturista, exemplo. Mas fui lá, atingi o meu objetivo, não tô me sentindo feliz. Então, é importante a gente se questionar, né? Será que é realmente isso que faz sentido pra você se sentir Será que feliz eu hoje? não, de repente, deixei me levar pela situação? Exato, ou então, sei lá, tô tentando lidar com questões internas de uma forma que não tá sendo eficiente, né? Eu acho que isso vai dar certo pra eu, sei lá, me sentir feliz. Mas vai lá e faz e acaba percebendo que não é aquilo, né? Porque é isso, para muitas pessoas isso pode ter um sentido. Sim. Mas no momento que você se encontra lá, parece que não faz sentido. É como, por exemplo, quando a gente compra um carro novo, né? Não, tô muito feliz, era o meu sonho, o carro, não sei o que, não sei o que. Aí fica todo cuidado, vai lá, limpa o carro, encera, fica tudo bonitinho. Mas depois de um tempo, você se acostuma com aquele carro. Você fala assim, nossa, era o meu objetivo de vida. E agora nem tá. E acabou, né? Já atingi. Exatamente. Aquela euforia já foi. E aí, o que eu vou fazer depois disso, né? É importante a gente sempre tentar se questionar, pensar sobre isso. Por isso que é importante o caminho da terapia, né? Pra ajudar em todos os processos. Exato, pra entender mesmo essa questão existencial de, minha felicidade se resume ao meu corpo, a como meu corpo está, como eu quero que o meu corpo esteja. Ou tem outras coisas aí que precisam ser vistas, que muitas vezes as pessoas estão negligenciando e só querem tentar lidar com o corpo como uma forma de fuga, né? Ótimo. Isso também é importante. E para finalizar o nosso quadro de hoje, eu gostaria de saber se você tivesse que dar um conselho. Qual que seria esse conselho de modo geral, sobre o emagrecimento, de forma saudável? O que você poderia falar? Eu acho que é importante sempre a gente tentar se olhar como seres únicos, né? Como eu falei. Se quer emagrecer, né? Se acha que realmente é necessário, até porque muitas vezes por questões de saúde muitas pessoas buscam isso, né? Que seja feito de uma forma mais consciente, né? Aos poucos, pequenas metas, porque muitas vezes a pessoa fala, não, eu quero emagrecer 10 quilos em uma semana. E aí se frustra e acaba tendo vários problemas, né?
estabelecendo pequenas metas, né, procurando atendimento profissional, porque realmente isso é algo que pode adoecer muito, né? Tanto fisicamente como mentalmente, levando a um transtorno alimentar. Então, tentar não se apegar muito ao conselho da blogueirinha, à receita da vizinha, né? Tentar ter o pé mais no chão, olhar para o seu corpo, entender que ele é o seu templo, né? Como a gente vê muitas frases aí. O seu corpo é o seu templo. Então, tem que cuidar dele da melhor forma, né? E muitas vezes essas formas aí desenfreadas por tentar buscar o corpo perfeito acaba adoecendo, na verdade, muitas vezes até sendo letais para muitas pessoas. Então, é importante ter esse cuidado, se olhar com carinho. Max, muito obrigada por ter aceito, né? Foi um prazer receber você aqui direto do meu divã. E eu quero agradecer a vocês e nos vemos no próximo episódio direto do meu divã.